Mais um quadro Motivação, e hoje com a história inspiradora de uma mãe, um amor incondicional de mãe ao deixar partir, com a Juliana, que vai contar a história dela, que ela teve o filho dela, o Alexander. Bem-vinda ao programa Motivação, Ju. Obrigada, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Conta pra gente um pouquinho, você teve um filho, né? Sim, eu aos 19 anos engravidei, né? E soube que ia ter um menino. E com 6 meses de gestação, eu soube que ele ia nascer com uma má formação. Morava em Pouso Redondo. E nessa ultrassom eu descobri que ele ia vir com mielomeningocele. E como meu marido era aqui de Blumenau, nós viemos pra cá, né? Eu vi, né? Que ele já morava aqui. Sim. Aí a gente foi atrás ver o que deu, né? Exames. E descobrimos que ele tinha uma malformação, que era a mielo, junto com a hidrocefalia. Em que ano que foi isso, Ju? 2000. 2000? 2000. No ano 2000. Aí começou a batalha, né? Ele nasceu em junho. Aí já fez a cirurgia da mielo. E ficou 15 dias internado no Santo Antônio. E depois ele fez da hidrocefalia. Ele já nasceu. Hoje tu vê como mudou de 2000 pra cá, né? A gente tá em Sim, 2023, a gravação tá sendo em 2023. O quanto já evoluiu a medicina, né? Sim, hoje até eles têm as cirurgias que eles fazem já com a mãezinha, né? No ainda útero. em período, né, de gestação, né? E na época lá não tinha nem ultrassom direito pra fazer, né? Não, até o médico que eu fiz os exames, né? Ele sugeriu que fizesse com 6 meses para que desse para ver a criança toda formada, né? Só que com 6 meses já estava bem avançado, né? Então daí só tomei os medicamentos para não piorar, né? E mesmo assim ele ainda veio com, né, os probleminhas dele. E como é que foi a maternidade pra ti? Olha, como foi o meu primeiro filho, né? Pra mim foi bem tranquilo, assim, sabe? Né? Diferente de outras mães, né? Que daí, tipo assim, o teu dia a dia é 24 horas. Não que as outras mães não sejam 24 Sim. horas, né? Mas o meu era médico, era fisioterapia. Mas pra mim, assim, era tão normal, né? Que não tem explicação. Era normal. Pra mim, era normal. E como é que era o Alexander? Alexander, ele era uma criança bem alegre, né? Ele não tinha tempo ruim. A única coisa, assim, que ele ficava era quando tá doente, né? Eu acho que isso é normal com qualquer um, né? Toda criança também, não me né? toque, né? Mas ele era uma criança normal, assim, tipo, normal dentro da normalidade dele, né? Sim. E vocês frequentavam alguns lugares de apoio também? Sim, a gente começou fazendo fisioterapia na FURB, né? Ele fazia fisioterapia todos os dias, né? Todos os dias? Todos os dias. Segunda a sexta? De segunda a sexta, todos os dias, né? Ele fazia com a neuro e com a... Agora eu não lembro, era motora e neuro, né? Neuromotora, E depois de um tempinho a gente começou a fazer no Centro de Estimulação Visual, né? CEVAP. E depois de um tempinho eu encontrei uma pessoa numa clínica e ela me apresentou a Associação de Pais de Portadores de Mielomeningocele. Olha só. Que tinha aqui em Blumenau, né? Aí a médica falou... Tem esse grupo ainda? Tem esse grupo ainda. Ela falou assim, Ju, tem uma mãezinha que leva a menina dela que tem a mesma deficiência que o Xande, né? A mesma patologia, que leva nesse grupo de conversas, né? Tu não quer fazer parte? Não quer ir lá conhecer? Daí eu peguei o telefone, liguei pra Edna na época, né? Quem é a Edna? A Edna é a presidente atual, né? Aham. E uma amiga também, né? Se tornou uma amiga, né? Aí liguei pra ela, daí fui. Aí na primeira reunião não levei o Xande, né? Queria ver como Sim, é que era, conhecer. assim, né? Mas foi, assim, um acolhimento, assim, muito bom. Porque, tipo assim, eu me senti num lugar onde eu tava perdida e eu me achei. Porque, tipo assim, eu vi mais mães... Sentiu abraçada, né? Eu vi mais mães e mais pais com... Não é problema, com aquela mesma situação, rotina. dificuldade, rotina que eu tinha, sabe? Então, pra mim, assim, foi tão bom, porque... Aí eles falavam, meu filho faz isso e isso. Eu falava assim, meu filho também? Ai, meu filho tem essa personalidade. Eu falava assim,
Meu filho também é assim. Ai, meu filho passou por isso quando eu ganhei ele. Aí eu falo assim, é a mesma coisa. Eu sempre falo assim, ele só muda de endereço, porque é a mesma coisa, sabe? Então, tipo, a gente pode ter uma conversa, saber como Lidar. algumas coisas, como lidar, né? Como, né? Então, tipo assim, Uma troca de experiências mais reais, né? uma Com a troca. tua... No começo era assim, era uma troca de conversa, de experiências com pai e mães, que a Edna também, na época, ela também teve a filha, também, né? A mesma coisa, né? Daí, tipo assim, pronto, nasceu, e agora? O que é que eu faço, né? Tipo, tu fica, querendo ou não, fica perdida, né? Então, Sim. a PPM, ela foi, nossa, foi como é que eu posso falar? Uma mãe para nós mães que tinham um filho tem um filho com Melo, né? Hoje em dia já é bem mais fácil. A mãe descobre que vai ter a criança com mielo, né? No hospital eles já estão mais preparados, eles já indicam, né? Já direcionam Sim. a mãe. É a evolução, né? Que nem tu falou, de 2000 para 2023 São mais de 2 décadas, né? Uhum. E é bem... Se a vida muda em um ano, imagina em décadas, né? Sim, aham. É importante, né? Essa mudança, essa evolução, até para as mães que vêm hoje, né? Sim, Já tem cirurgia, então já tem outros Sim, já tem outros parâmetros, meios, né? né? Outros meios, não vou dizer que é fácil, né? Não é fácil, né? Ter uma criança com necessidade. Mas a medicina, ela ajuda, né? Ajuda a se tornar mais leve. Torna um pouco mais acessível, né? Até as informações, como Sim. fazer, como proceder, eu como mãe, o que eu Sim, faço. a cirurgia, né? Hoje em dia já são mais, né? Antes tu tinha que esperar um tempão. Hoje em dia precisa aquela cirurgia, encaminha para um neuro, para um ortopedista e vai e logo faz a correção, né? Antes não, antes tu tinha que pedir Esperar. autorização, esperar isso, aquilo, né? Não que eu não conseguia, né? Acho que o nosso Deus, ele é tão bom porque, tipo assim, Maravilhoso. o Xande, ele precisava de alguma coisa, logo já conseguia, encaminhava, mas também, assim, não ficava de braços cruzados, né? Eu corria atrás, né? Eu e meu marido, a gente sempre estava atrás do melhor para ele, né? Sim. A gente procurava, mesmo dentro da dificuldade dele, fazer com que ele se encaixasse ali no meio de todos, né? E como é que ele era na escola? Ele era, eu acho, igual a mãe, assim, né? Meio teimoso, né? Mas ele gostava, né? Ele gostava de ir. De ir pra escola? Quando ele começou, a dona Lourdes falou que ele teria que ter Apoio? começar a ter como é que é, uma socialização, né? Se socializar, porque ele ficava muito comigo, né? Sim. O meu marido ia trabalhar. Marido ia trabalhar e ele ficava comigo, né? Fisioterapia à tarde, né? Assistindo, fazendo alguma coisa. Tu fazia todos os acompanhamentos com ele? Sim, todos os acompanhamentos. E daí ela falou assim, Ju, tu vai ter que colocar ele numa creche, né? Pra ele poder se socializar, isso, aquilo, né? Daí, Conviver com outras crianças, né? Aí o coração de mãe, né? Eu não, né? Eu pensava assim, não, né? Meu. É meu, né? É só meu, não vou... Meu Deus, outra pessoa cuidar dele? Jamais, né? Aí ela falou assim, se você não... A dona Lourdes, né? A dona Lourdinha, que também eu amo de paixão. São pessoas que tiveram ali no nosso acompanhamento desde o começo, assim, que levarei pra vida toda, né? Ela Sim. falou assim, Ju, se você não levar o Alexander, eu vou ter que cortar o atendimento dele aqui. Então, né? Ela é dura, né? Ainda é, né? Mas o coração eu acho que tem que ser um pouco Tem. assim, né? Com a gente, né? Eu digo assim, aquele amor com dor, né? Isso, se não for por amor, vá na dor, né? Aí levei, né? Levei, fui conhecer a escola, as professoras pediram pra ver o ambiente, tudo, né? Aí, no outro, né? Comprei as coisinhas que ele tinha que levar. Aí levei ele, daí tem uma professora de apoio, né? Que é a PAP, né? Aí deixei, né? O coração e eu ficou lá, né? A alma foi embora, mas o resto ficou ali, né? Fiquei a tarde toda esperando ele, né? Porque, qualquer coisa vão me ligar, Eu já tô isso, aqui. aqui, tô aqui, né? Não tá tão longe, né? Que nada. Cheguei lá às 5 horas, ele tranquilo, assim,
deixava ele, daí fazia as coisas, daí é onde que a gente teve meio que tipo um rompimento, né? Eu consegui um pouco, consegui deixar ele, né? E também eu podia ter um momento para mim, né? Fazer algumas coisas que eu queria, né? Acho que é esse o intuito dos... Como é que é? Dos professores, desses que fazem, né? Esse... Socialismo, né? Da criança. Isso, né? Tanto o pai e a mãe, como a criança, né? Tipo, Ele tem um momento dele com as crianças da mesma geração dele, da idade. Isso. Né? Como tu também, mulher, mãe, esposa, tu tem teu momento também. Daí eu falava só, ele não come isso, isso, isso. Não, elas, tranquilo. Chegava lá, mãe, ele comeu. Aí, né? Comeu? Ele comeu. Vê as outras crianças comendo. Daí ela falava, se ele via outras crianças comendo, ele comia também. No começo ele teve uma resistência. Mas depois as crianças iam dando, sabe? Somos influenciados em base daquilo que é da nossa geração, Sim. nossa idade, pessoas como a gente. Então, isso vai influenciando. Ele nesse convívio também. Daí depois ele foi pra aula, né? Também. Daí, tipo assim, daí já levava ele 7 horas, estudava no primeiro horário, né? No matutino, né? Levava ele pra aula, eu levava e o marido buscava, né? Enquanto o marido buscava, ficava fazendo comida, isso, né? A gente combinava, eu levava e ele buscava, né? Mas na escola, assim, bem tranquilo. Hoje em dia a gente ainda encontra uns amiguinhos dele, né? E eu fico assim, como o tempo passa, né? Ou eu envelheci ou o tempo tá passando muito rápido. Passa muito rápido, olha. E como é que foi ali os últimos tempos do Xande pra vocês? Porque foi difícil, né? Foi assim, ele, como a gente falou no começo, hoje tu vai ter uma criança com necessidade especial, vamos focar ali em mielo, né? Eles já saem do hospital, assim, e vai ter que fazer sonda de alívio, já, né, já é encaminhado para médicos, né, neurologistas, não que o Xande não foi, ele foi também, né? Mas ele teve um probleminha de infecção urinária, por causa, como ele era cadeirante, daí ele não fazia tudo xixi, ficava aquele acúmulo de xixi, Ele sempre foi né? cadeirante a vida toda? Sempre, E daí ele tinha bastante infecção urinária, essas infecções urinárias foram agravando, foram prejudicando o rim, onde que ele chegou num ponto que ele tinha que fazer um transplante. Aí a gente estava no tratamento aqui na clínica renal, aqui, né? E o doutor, teve um doutor, o doutor Humberto, que estava encaminhando ele para Porto Alegre. Era um outro médico, mas não lembro, mas daí no momento entrou o doutor Humberto. Aí ele pegou e falou assim, não, a gente vai mandar ele para Porto Alegre, era para São Paulo, a gente vai mandar ele para Porto Alegre para ele fazer um encaminhamento, um acompanhamento com um corpo clínico lá para fazer o transplante. Porque ele já tava assim, o rim dele já tava, né? Pela boa. Já tava assim, né? Aí chegamos lá, daí, né, os médicos fizeram todos os exames, eles falaram que realmente ele tinha que fazer um transplante. Mas primeiro eles tinham que estabilizar o rim dele, né? Deixar o rim dele num como é que é? Não tão ruim, não tão bom, assim, num nível que é instável, para ele poder suportar, né? Aí a gente ficou 1 ano indo para Porto Alegre fazer tratamento. Aí ele fez uma cirurgia na bexiga ali, né? Que daí ele não fazia mais xixi pelo canalzinho, ele fazia pelo buraquinho. Aí não ficava aquele acúmulo de xixi para não dar aquelas infecção. E num ano ele ficou tranquilo, assim, né? Não internado, nenhuma infecção. E quando foi na última consulta dele, a gente chegou lá e ele começou com febre. E febre, não baixava. Da doutora já tinha feito os exames, não tinha nenhum problema no sangue, garganta, nada. E ele com febre. Daí ela falou assim, vai pra casa, investiga, se por acaso continuar a febre, você vai no hospital, né? E a febre dele não baixou, eu tive que ir pro hospital. Aí quando a gente chegou no hospital, ele já começou com falta de ar, isso e aquilo, né? E já ficou internado. Mas conseguiram descobrir do que era a febre? Ele tava com a pneumonia, mas não tinha aparecido nos exames lá, tudo, né? Ele já tava com pneumonia, né? Tava bem agravado já. E daí só piorou, né? Aí
devido a todos os problemas. Daí o rim também começou, já tava um pouquinho melhor, fraco. Daí já tava fraco, daí piorou, daí ele teve hemorragia interna, aí ele foi pra UTI e daí ele não voltou mais. Aí ele já tava com bastante coisas agravadas, né? Ele já tava com problema nos ossos, conforme tu pegava, ele já dava fraturas, né? Mas ele já tava bem avançado, debilitado, assim, né? Tava bem avançado. Aí... Esse foi pra UTI e não voltou mais é porque veio a óbito? Oi? Esse que ele foi pra UTI e não voltou mais é... Isso, Ele já teve outras internações, né? Mas essa da UTI, essa que eu tô falando, é a que ele veio a óbito daí. Como é que foi esse momento pra vocês? Tu como mãe, teu marido como pai? Meu marido, ele é mais fechadão, né? Ui, gente, eu tô aqui quase já querendo chorar, porque... Né? O Alexander, ele teve várias internações, né? Uma ele teve mal mesmo, que ele teve um problema no coração, o coração dele dilatou. Ele ficou mal, daí eu pedi pra Deus que deixasse o Alexander por mais um tempo com nós, né? E ele deixou 4 anos, que eu não acreditava em Deus, né? Eu falei assim, se Deus existe, então que me prove, né? Que deixe meu filho comigo. E ele deixou esses 4 anos, né? E nessa última internação dele, assim, tava muito estranho, sabe? O Alexander não deixava encostar, ele pedia pra se afastar, né? Doía, né? Provavelmente ele tava todo dolorido, né? Depois tu pensando aqui, né? Depois que passa o tempo. E ele faleceu na 4ª. E eu sempre falo, assim, aquela sensação que a gente tem, pode acreditar um dia, assim, que tá com aquela angústia, aquele negócio, alguma coisa é. Porque na terça-feira eu tava tão angustiada, tava com uma dor no peito, assim, um negócio ruim, muito ruim, tava muito ruim. Até tinha conhecidos no Santo Antônio, né? Aí eles me levaram lá embaixo, me deram calmante, porque eu tava muito ruim. Aí eles falaram assim, mãezinha, vai pra casa, descansa e volta amanhã. Eu falei assim, não vou. Eu não vou porque eu vou ter que voltar meio logo. Aí elas falaram, não sei o quê. Aí eu tava Intuição falando... de mãe. Daí eu falei assim, não vou porque eu vou ter que voltar, isso e aquilo. Aí tinha um casalzinho do lado também que tava com uma criança na UTI, né? Daí a moça falou assim... daí antes eu falei assim, nem que eu durma lá embaixo, sentar nas cadeiras, mas eu não vou embora. Daí uma mãezinha falou assim, minha mãe vai embora agora, eu vou ficar sozinha no quarto, não quer dormir comigo? Né? Aí eu falei assim, quero, não conheço, não sei de onde que era aquele anjo, não faço até ideia, hoje... não lembro, não consigo nem lembrar o rosto dela, só lembro das palavras. Aí da dormi. atitude dela, né? Aí quando era umas 5 horas da manhã, umas 5 horas da manhã, acordei angustiada, assim, sabe? Angustiada, ela falou assim, o que foi? Eu disse, eu não tô muito bem. Daí quando foi 6 horas, meu telefone tocou. Era o doutor falando pra mim até na sala que o Alexander não estava bem. E eu já sabia o que era, né? Aí eu cheguei lá, daí o doutor até falou que eles tinham feito de tudo, que desde as 5 horas da manhã eles estavam relutando e não tinha sido possível, né? Que ele já estava bem debilitado. E, tipo assim, eu tive um momento assim, parecia que eu tava tão paz, tão entregue, sabe? Que não esbravejei, não gritei, não, né? Simplesmente de tchau e pronto, né? Acho que... Ele tava... eu acho que eu tava... Deus me preparou, né? Deus me preparou para aquele momento. Que se fosse num momento anterior... Acho que fosse um momento anterior, acho que eu tinha esbravejado, gritado, batido, sabe? Saído correndo, sabe? Querendo outras coisas, mas nesse momento acho que Deus já tinha me preparado para aquele momento, sabe? Então... Então, sabe? Eu acho que para tudo na vida a gente tem um propósito e tem um momento certo, sabe? Então... Eu lembro que uma vez tu contou pra mim, porque a gente já contou a história dela pra mim. Sempre vem uns detalhes a mais. Sim, que tu não queria deixar ele partir, né?
É verdade, eu não queria. A gente não... Na verdade, a gente não quer, né? Mas a gente tá preparado. E... Naquele... Foi até na noite anterior que eu falei pra ti, né? Eu não lembro se era de noite ou de manhã. É, eu fui... Antes de eu ir embora, eu falei pra ele que... Acho que se ele tivesse ali naquela angústia, alguma coisa... Por mais falta que eu fosse sentir dele... Ele poderia partir tranquilo, né? Que eu ia ficar aqui, né? Mesmo com dor. E onde que foi que de madrugada, de manhã cedo, 6 horas da manhã, ele faleceu, né? Por isso que eu digo que Deus prepara a gente. A gente sabe, né? A gente não entende, mas a gente sabe o que que é. Deus prepara, assim, sabe? Não foi fácil. Se eu falasse, ela tá, né? Não foi fácil. Mas nesses momentos, nessa hora a gente tem que saber se fazer de forte também. Porque eu tinha o meu marido também, né? Como é que foi pra vocês depois? Depois foi estranho. Porque, tipo assim, eu tinha uma rotina, né? Aí, aquela rotina do nada acabou. Tipo assim, pro meu marido também não era fácil, né? Com quantos anos o Alexander morreu? 9 anos, ele ia completar 9 anos. Eu lembro que tu falou pra mim, eu nunca esqueço essa data, dia 22 de abril, né? Isso, depois do feriado. É, tem datas que marcam a gente. Isso. E depois que ele faleceu, assim, eu me achei perdida, né? Porque eu acordava, eu levava ele pro colégio, fazia comida. E de tarde, às vezes a gente saía. E depois não tinha mais nada disso, né? Quanto tempo depois tu voltou a ter uma rotina? Tu procurou ajuda, alguma coisa? No dia do falecimento dele, muita gente vinha e falava pra mim assim, Ju, tu não pode ficar em casa, né? Tu tem que fazer alguma coisa, não pode ficar, isso, aquilo. Aí, onde que volta essa minha amiga Edna de novo, né? Aí ela me chamava pra ficar lá na casa dela tinha as 2 meninas. Aí eu passava o dia lá com elas, ajudava, ela tem um Tu teve salão, uma rede né? de apoio. Tive uma rede de apoio bem legal, assim. Passava o dia lá com elas, cuidava delas, né? Ficava lá com elas, assim, né? Passava o dia lá. E também uma outra amiga, né? A gente fazia tapete no tear. Daí eu passava lá o dia com ela também. Daí, tipo assim, ocupava o meu tempo, né? Não ficava... Claro, dava Se manteve ocupada. Dava aqueles momentos, né? Que tipo, daí elas... Saudade. Né, saudade, né? Mas eu ocupava o tempo e... Quando via, tava de noite, tava em casa, tava Sim. dormindo, no outro dia de novo. Aí onde que eu resolvi trabalhar também, né? Aí o primeiro emprego eu não me adaptei. Porque, tipo assim, eu nunca tinha trabalhado fora, Sim. né? Nunca tinha trabalhado fora, nem sabia direito, né? Aí não me adaptei. Aí fui conhecendo pessoas nesse meio, né? Nesse caminho, assim, né? Porque, tipo, antes a minha vida era em volta, assim, fisioterapia, médico, casa. Fisioterapia, médico, casa, né? Saía fazer lazer, né? Mas era Sim. eu, meu marido e meu filho, né? E alguns parentes, né? Aí fui conhecendo pessoas, sabe? Fui... Socializando, né? Daí entrei numa empresa, fiquei 3 anos, daí depois saí. Aí depois entrei numa outra, que ainda tô até hoje, né? Tô 9 anos lá, né? E, só. tipo assim, vai indo, né? Vou dizer que pra ti, assim, que tem dias que... dá vontade de largar tudo, assim, né? Normal, qualquer ser humano, acho que é né? assim, né, Ju? Passei por um momento bem difícil também, né? Depois que ele faleceu, depois de 1 ano, né? Tive depressão também, né? Crise de pânico, tudo. Mas consegui me erguer, né? Qual a tua mensagem que tu deixa pras pessoas, pras mulheres, Ju? Como mulher, como mãe, porque tu ser mãe muda, né? Muda. Eu digo, é teoria de tu ver as mães de primeira viagem, né? Aquele sonho, é tão gostoso, a gente imaginando tudo. E depois vem a realidade, aquele baque, nossa, não é como... Não é como a gente Não imagina. é bem assim, aquela, né? Aquela fantasia toda. São 24 horas e é pra vida toda, né? Infelizmente, no teu caso, não foi pra vida toda. Mas... Eu acho que ser mãe
é um presente que Deus nos dá, né? Ai, não sei como é que eu vou cuidar. Vai sem saber. Porque a gente tira força. Um pouco no instinto também. É, eu acho que a partir do momento, eu fui assim, quando eu soube que eu tava grávida, eu já sabia que era de um menino. Então, Olha que né, legal. eu já sabia que era um menino, né? Até a minha mãe queria saber o que era, daí o doutor falou, não, se a mãezinha não quer saber, eu não posso falar, né? Uhum. Aí eu falei pra mãe assim, nem te preocupe que é um menino, né? E era mesmo, né? Eu fiquei sabendo, aí uma outra ultrassom eu perguntei pro doutor, daí ele falou pra mim, mãe, é um menino. Eu disse, eu já sabia, só queria confirmação, né? Mas eu acho que Deus, ele te prepara antes de ser mãe. Então, ele já vai te preparando, já vai te moldando. Não é fácil, né? Não é fácil ser mãe, né? Porque, tipo, se um filho fica doente, tu fica também, né? Eles vão crescendo, as preocupações vão crescendo também, né? Daí, tipo, Nossa. é que nem aquele ditado, né? Filhos criados, trabalho dobrado, né? É. Então, eu acho que ser mãe é um presente tão, tão lindo que Graça, Deus, né, deu pra nós, né? E graças que foi pra nós, né, mulheres, né? Porque é tão, tão bom ser mãe, né? Hoje em dia, assim, quando eu vejo uma amiga, uma pessoa grávida, né? Eu falo assim, ai, parabéns. Hoje, quanto tempo tu e teu marido estão juntos? Estamos 20... A gente tá 20... o Xande ia ter 23. Acho que nós conhecemos, nós estamos juntos uns 24, 25 anos. Que legal. Eita, acabando aqui de novo já nosso bate-papo. Passa tão rápido, Ju. Passa. Obrigada por compartilhar mais uma vez a tua história com a gente. Espero que a tua motivação de vida inspire outras pessoas que estão aí do outro lado da telinha, seja no canal do YouTube, né? Já ativa o sinal aí para ver outras histórias, ou pelo canal 520 da TV Galega. Obrigada, tá, Ju? De nada. Gente, até a próxima.